Fala galera, boa tarde, tudo bem? Eu sou Israel da área de serviços ambientais, é um prazer estar falando para vocês. Queria estar presente aí nesse dia incrível aí que vocês devem estar tendo de muito conhecimento e aprendizado, mas infelizmente estou fazendo uma viagem de trabalho, mas não poderia deixar de contar para vocês um pouquinho da história da área, de como foi o surgimento da empresa, porque me lembro muito bem, alguns anos atrás eu estava aí sentado na mesma cadeira que vocês para poder escutar de pessoas um pouco mais experientes que eu na época. E eu enxergo esse momento de finalizar o curso de graduação como um momento muito único na vida do profissional, onde você tem que escolher o que você vai fazer como profissional, a carreira que você vai seguir. E o mais importante que eu acho que é encontrar a sua missão, aquilo que te dá vontade de acordar todo dia, trabalhar, desenvolver relações pessoais, né, dentro do mercado de trabalho, para poder conhecer pessoas que vão te ajudar a alcançar essa missão. Meu objetivo aqui hoje é contar um pouco da nossa história, contar um pouco da minha vida profissional, falar alguns conceitos que eu acho importantes, que são primordiais, eu diria, para um profissional da área ambiental, e falar um pouco de como a área surgiu, o que é a empresa hoje em dia, como a gente atua. Então eu preparei uma apresentação aqui para vocês e eu espero que vocês gostem bastante. Então hoje eu preparei essa agenda. Primeiro, tentar explicar um pouquinho a minha visão do que é engenharia ambiental, ou sanitária ambiental, ou tecnologia em saneamento. Eu mesmo sou tecnólogo em saneamento ambiental pelo Instituto Federal do Espírito Santo e mestre em engenharia ambiental pela UFES. Então, nessa caminhada, eu consegui ter uma visão muito particular do que seria a minha função como engenheiro ambiental. E é o primeiro conceito que eu queria discutir com vocês. Depois eu vou falar sobre pegada ecológica, por que ter uma missão e quem nós somos aqui na área. Engenharia sanitária ambiental, ou engenharia ambiental, tecnologia e saneamento. O que é isso? Se você for procurar no dicionário, você vai ver que o conceito de engenharia é aplicar métodos científicos ou empíricos à utilização dos recursos da natureza em benefício do ser humano. Eu trouxe essa foto justamente para poder mostrar um contraste, digamos assim, entre a engenharia ambiental e a engenharia civil, diria assim. A gente tem que deixar a cidade desenvolver, mas a gente tem que permitir, por obrigação, que essa cidade ela fique o mais próxima possível de um ambiente intocado pelo ser humano. Então eu trouxe aqui uma ideia de uma cortina, de um jardim vertical aqui no prédio, uma cortina verde. A gente vai ver isso, tem vários benefícios para a cidade. Então só uma curiosidade aqui nesse primeiro momento. O segundo conceito é de pegada ecológica. O que seria a pegada ecológica? Em 1962, mais ou menos, uns professores de Cambridge eles estavam numa discussão até que ponto o planeta Terra conseguiria aguentar a utilização dos recursos naturais. E num passeio no parque, durante um café de tarde, eles conversando entre eles se depararam com o conceito de pegada ecológica, que seria uma área em hectares. Aqui está a ilustração de um pé, né, de uma pegada justamente, mas é uma área em hectares que essa área ela relaciona todos os recursos naturais que são necessários para satisfazer a necessidade da população. Então, basicamente, aqui a gente está falando da quantidade de água necessária, de biodiversidade que uma população ou um país, e a gente pode individualizar, e a gente pode trazer isso para o indivíduo. Ou seja, assim como o país utiliza os recursos, o indivíduo também consome recursos em relação ao seu estilo de vida. As roupas que você compra, os alimentos que você consome, a quantidade de energia que você gasta na sua casa, o modelo de carro que você tem, o transporte que você utiliza para ir para o trabalho, para o colégio, tudo isso se enquadra dentro do conceito de pegada ecológica. E a principal pergunta é: qual é o tamanho da sua pegada ecológica? O que você pode fazer para reduzir a sua pegada ecológica? Se a gente analisar esse gráfico aqui,
você vai observar que o Brasil ele está em 9º lugar, tá? Esse é um dado de 2013 em relação à utilização dos recursos naturais, ou seja, a gente tem uma pegada ecológica muito grande, e se você observar a quantidade de recursos que a gente consome para poder satisfazer a necessidade da nossa população é muito grande. Até quando o planeta Terra vai suportar o consumo de recursos naturais maior do que a capacidade do planeta em produzir? Ou a gente muda drasticamente os nossos hábitos, nosso estilo de vida, ou daqui a pouco a gente vai entender que a vida no planeta Terra não é reciclável. Se acabarem os recursos, a gente não tem condição de prosperar, de viver. Então é um conceito que eu trago sempre comigo, como reduzir a minha pegada ecológica, como reduzir a pegada ecológica aqui na empresa. Hoje nós somos uma empresa carboneutra, todas as nossas emissões elas são neutralizadas através do plantio de árvores, e a gente procura ser, na verdade, perfeccionista e no balanço das coisas que a gente faz. É necessário imprimir, se for imprimir que seja frente e verso, evitar ao máximo o desperdício, coleta seletiva, entre outras coisas. Bom, e por que ter uma missão? Acho que ao decorrer desses slides aqui vai ficar bem claro para todos vocês a importância de ter uma missão. A nossa missão aqui é melhorar o ar do mundo, e a gente acredita que a gente pode fazer isso com um time de pessoas que seja capacitado para alcançar essa missão junto com a gente, mas também pessoas que acreditem que possam mudar o mundo como a gente acredita, né? Eu como idealizador, meu sócio, que mais à frente eu vou apresentar, mas quando você tem uma missão, todas as suas decisões elas ficam facilitadas. É muito mais fácil tomar decisão quando você sabe em que direção seguir. E eu gosto sempre de começar, quando eu falo de missão, porque eu escolhi essa missão, com a seguinte argumentação: a gente pode ficar aí uma semana sem se alimentar, uma semana sem beber água, que o nosso organismo vai suportar, mas seres humanos normais vão ficar aí cerca de 1 minuto sem respirar. Esse rapaz que está na foto aí, ele é o campeão de apneia, ele ficou 22 minutos sem respirar. E eu não consigo isso, vocês também não devem conseguir, porque seria, até então, a única solução da gente evitar a nossa exposição à poluição do ar, que a gente vive em centros urbanos industrializados que possuem concentrações significativas de poluentes atmosféricos. Quando a gente respira esses poluentes, a gente está reduzindo a nossa expectativa de vida. E é por isso que todo ano 7 milhões de pessoas morrem em todo o mundo por conta de problemas associados à poluição do ar. Esse é um dado da Organização Mundial de Saúde. Os grupos mais afetados são crianças, fetos, idosos, pessoas que já possuem problemas respiratórios, e esses problemas são agravados. A gente tem problema também de redução da visibilidade. Aqui a gente está vendo a cidade de Shanghai, na China, com uma visibilidade bastante reduzida, alterações no clima, desgaste de edifícios, monumentos e obras de arte, injúrias à vegetação. E nós que estamos aqui no Espírito Santo vivemos também uma cidade poluída. Eu gosto de tirar foto de poluição. Essa daqui foi tirada do nosso escritório, onde a gente consegue ver aqui ao fundo uma camada de poluentes aprisionada, observada aqui do centro de Vitória. Você vê um castanho avermelhado, meio amarelado. Aqui uma outra foto também do centro, outra camada aqui mostrando que existe poluição e em alguns momentos ela fica mais evidente. Eu gosto muito de ir ao Morro do Moreno, e aqui a gente tem uma outra foto dessa camada de poluentes aqui em cima, uma faixa bem marcante e evidente. Isso foi tirado num dia de manhã. Aqui algumas imagens, então, próximo do Mestre Álvaro aí, de um galpão pegando fogo, em alguns materiais que estavam armazenados. Aqui a imagem vista da cidade de Vitória, da mesma queimada que aconteceu nas fontes. Mais imagem de queimada, de poluição. Aqui
foi um trabalho que a gente realizou na Bacia de Campos. A gente pôde ver a poluição do ar também tem uma camada aí no dia de inversão térmica. Aqui foi tirada bem no início da manhã da terceira ponte. Esse é um fenômeno de fumigação que acontece aqui na Grande Vitória nas primeiras horas do dia. Então você pode observar uma densa camada de poluentes aprisionada. Acredito que alguns de vocês já devam ter visto essa filmagem. Foi feita, acredito que do Hotel Sheraton, alguma coisa circulou pelo WhatsApp aqui, mostrando as atividades de ponta de tubarão. A emissão que na verdade a gente está exposto. São várias fontes que existem dentro da cidade, existem as vias de tráfego, a construção civil, a própria indústria, os aerossóis naturais que vêm do mar, que vêm das plantas, enfim, uma série de fontes em que a gente está exposto durante o dia. Atualmente eu estou morando no Rio e também tiro algumas fotos de lá, onde a gente observa a cidade maravilhosa com uma visibilidade bastante reduzida. Aqui de outro ponto, isso tirado da Pedra da Gávea. Essa foto aqui que foi tirada em Pequiá de Baixo, lá no Maranhão, onde existem várias guzeiras operando de forma inadequada. Então aqui a gente observa uma emissão bastante adensada de poluente, deixando o céu bem sujo e a população exposta a altos níveis de concentração. E o que a gente, como engenheiro ambiental, faz? A gente tem que pensar em soluções que sejam soluções, digamos assim, factíveis e eficientes para tratar o problema, obviamente, lembrando sempre daquele conceito que eu quero resgatar agora, que é deixar a cidade o mais próximo possível do ambiente não tocado pelo homem. Então vou apresentar alguns slides aqui de tecnologias que a gente utiliza para controle da população, que são soluções bastante modernas e que vêm sendo aplicados nos países mais desenvolvidos. Aqui a gente vê... Então a gente vai falar agora dessas soluções que estão sendo usadas nos países mais desenvolvidos e que tem problemas de ar já há bastante tempo, né? Aqui no Brasil ainda é uma ciência recente, a área de engenharia atmosférica, mas está avançando à medida que a população tem se tornado mais preocupada com os malefícios associados à poluição do ar. Então essa primeira imagem a gente observa, a gente chama de green walls, seriam paredes verdes que são instaladas próximo das rodovias, ao redor delas, para justamente capturar a emissão desses veículos e impedir que elas cheguem em altas concentrações para as residências que estão localizadas no entorno das vias. Outras soluções aqui, que são soluções bastante interessantes, os air benches, que são instalados em praças, em ruas, enfim, em locais de grande circulação de pessoas, tem o mesmo princípio, é tratar alguns poluentes. Então a gente pode entender isso daqui como um filtro de ar ou até uma estação de tratamento de ar. Existe um ventilador que faz a sucção do ar, ele é tratado e lançado novamente na atmosfera. Ônibus que ao circular pela cidade estão tratando o ar. Então aqui em cima a gente vê um filtro de poluentes atmosféricos. A gente chama isso daqui de cinturões verdes ou cortinas verdes, são instaladas em creches, escolas, e todas essas tecnologias que estou apresentando, elas têm comprovadamente, através de artigos científicos e publicações em revistas internacionais, o seu impacto na redução da concentração dos níveis de poluentes na atmosfera onde são instalados. Outras tecnologias também, como tintas, que vão realizar a absorção de alguns poluentes. Então aqui a gente trouxe uma ilustração que ela remove o NOx quando é aplicado na parede. Isso foi testado já em alguns países. Isso daqui é uma chaminé para purificar o ar. A gente vê instalado muito nas indústrias chaminés que vão emitir poluentes, e existem essas chaminés. Essa daqui foi instalada na China, em Xi'an, que ela na verdade faz a sucção do ar atmosférico e trata esses poluentes, lançando um ar limpo. Ele tem a capacidade aqui de coletar um volume muito grande de ar e tratar esse volume. Drones que estão sendo usados para lançar, para aspergir água
em momentos de situações muito críticas na China, como por exemplo Beijing e outras cidades. Então o que ele faz é lançar uma cortina, uma neblina de água, né, para poder fazer a interceptação dessas partículas que estão suspensas na atmosfera, desses poluentes, e reduzir a concentração. E obviamente que está em voga no mundo todo e crescendo assustadoramente a utilização na Europa e tudo mais, são os veículos elétricos, que tendem a reduzir. Trouxe uma outra foto aqui também de um ponto de ônibus, está instalado, tem na Inglaterra, tem na China, em vários lugares, que ele trata o ar. Então a gente está vendo aqui entradas e saídas de ar para remoção de poluentes. Ou seja, as cidades elas têm ficado inteligentes e contado com soluções cada vez mais humanizadas para reduzir o impacto dos poluentes na qualidade de vida da população. Bom, agora eu vou falar um pouquinho quem nós somos aqui na ARES, o que a gente faz, e não podia deixar de começar apresentando a nossa equipe. Então a gente é um time bem jovem, tirando esse senhor que está aqui, muito experiente por sinal, uma pessoa maravilhosa e que é um grande parceiro, mas eu queria apresentar aqui o meu sócio, que é o André. Basicamente a nossa história é a seguinte: a gente se conheceu no IFES e estudamos juntos no curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental e iniciamos uma amizade. Daí a gente passou a estagiar juntos, fizemos mestrado juntos e agora até filho nós fizemos juntos, não na mesma mulher, cada um com a sua mulher, mas na mesma época. A amizade é tão grande que a gente até nisso acabou combinando sem combinar, né? Então a nossa vida tem sido, digamos assim, uma parceria muito grande desde o início da faculdade, em que a gente enxergou uma oportunidade nessa área e acreditou no nosso sonho de ter uma empresa, de abrir um negócio e fazer esse negócio acontecer. Para isso a gente aplica muita garra, muita determinação, muito amor para que a gente possa desenvolver essas atividades. Aqui alguns dos clientes que a gente atende, então geralmente são grandes indústrias e governo, através das agências ambientais. Hoje a ARES ela é distribuidora de uma marca que fabrica equipamentos para monitoramento da qualidade do ar, que é a Thermo Fisher, a maior fabricante do mundo de analisadores para toda essa parte ambiental, não só para a área de qualidade do ar, mas como o nosso foco é esse, a gente vende equipamentos para a qualidade do ar e emissões atmosféricas. Distribuímos também a Breeze, que é uma empresa que fabrica softwares para modelagem. Então a gente tem desde modelos que vão calcular a dispersão de poluentes na atmosfera, até modelos que vão simular a explosão dentro de uma planta e a dispersão de vapores tóxicos, coisas do tipo. Vou apresentar aqui também alguns projetos que a gente executa aqui na ARES para que vocês possam entender um pouquinho do nosso dia a dia e depois apresentar aqui algumas pessoas da empresa para que vocês possam entender melhor o que a gente faz. Mas eu acho que até esse ponto da apresentação, a mensagem que eu queria passar para vocês é que acreditem no potencial de vocês e que identifiquem uma coisa que vocês amam fazer. Esse é o primeiro, acho que é o primeiro ingrediente da receita de ter sucesso dentro da sua carreira. Quando a gente trabalha com qualidade do ar, não necessariamente o nosso trabalho é só monitorar o ar ou executar a modelagem. A gente está aqui para tornar o dia a dia dentro das empresas, as operações das empresas, uma operação de menor risco, seja para os colaboradores, seja para os clientes ou até para os produtos, como no caso desse projeto aqui que a gente executou para a Suzano Papel e Celulose lá no Porto do Itaqui. A Suzano nos procurou para poder entender como se daria a operação de exportação de celulose num porto que não era dedicado exclusivamente a celulose. Então você vê a movimentação aqui de ferro gusa, fertilizante, muito material particulado em suspensão, clinker sendo movimentado dentro do porto, e isso gerava um risco muito grande de contaminação da celulose. Se a celulose for contaminada, ela não vai produzir papel branquinho. Aqui a gente tem a imagem do galpão no início da operação da Suzano, muito turvo, e depois quando a gente, aqui à direita, quando a gente implementou medidas de controle
para abatimento de material particulado. Então, até hoje nunca teve contaminação de celulose no porto, foi um projeto de sucesso e, graças a Deus, um projeto de muito orgulho, que foi um dos primeiros que a gente executou para uma grande empresa. A gente executa testes de performance, então existem equipamentos que estão monitorando dentro de chaminés, dentro das empresas, como está a emissão dos poluentes, e a gente coloca uma sonda dentro dessa chaminé justamente para monitorar os níveis de concentração e calcular a taxa de emissão de poluentes dessa chaminé. Então, isso é um trabalho rotineiro aqui. A gente faz operação de redes de monitoramento também, que está um exemplo da Samarco, a gente operou durante alguns anos em parceria com a CP+. Era um projeto que envolvia 6 estações, que são containers como esse. Dentro desse container tem uma série de analisadores, equipamentos, que vão fazer a avaliação dos níveis de concentração e transmitir esses dados aqui para a nossa equipe e para a agência ambiental. Outro projeto também muito interessante foi o monitoramento da emissão de particulados durante o transporte ferroviário de minério de ferro para a MRS Logística. Então a gente acompanhou as emissões desde a saída da mina até a chegada no porto em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. E o interessante aqui que vocês estão vendo, essas cores, elas estão relacionadas à emissão. Quando o minério de ferro saía úmido da mina, ele ia perdendo essa umidade, ficando mais seco e passando a emitir mais. Aqui em cada vagão a gente instalou uma estação compacta de monitoramento da qualidade do ar, que acompanhou em tempo real essa emissão. E nesse pontinho aqui que vocês estão vendo, um pontinho preto, existia um sistema de aspersão que aplicava um polímero. Quando aconteceu a aplicação desse polímero, era criada uma casca em cima desse minério de ferro e as emissões cessavam, reduziam drasticamente. E a gente conseguiu provar que esse sistema de aspersão era eficiente e eliminar uma multa aí para a empresa. A gente faz dimensionamento e determinação de eficiência de wind fence, que são barreiras porosas para a redução da velocidade do vento que vai incidir em pilhas dentro de partes de estocagem. Então é um trabalho, digamos assim, bastante sofisticado, que envolve modelagem com CFD, que basicamente é uma modelagem com CFD. Eu falo um pouquinho do outro projeto. Ela é uma modelagem que exige um tempo de processamento computacional bastante significativo, mas entrega resultados bastante satisfatórios. E um dos últimos trabalhos que a gente fez foi verificar o efeito de decaimento da pluma dentro de uma embarcação. Então foi um trabalho de investigação científica bastante significativo, e isso é uma modelagem CFD que vocês estão vendo. Então a gente estima desde a saída da pluma como que se dá o comportamento dessa emissão durante o escoamento atmosférico, que a gente está avaliando essa emissão de poluentes pela chaminé em relação a diferentes velocidades do vento. Então, à medida que a gente aumenta a velocidade do vento, existe um decaimento da pluma que é intensificado pela presença de uma torre. E isso daí acaba gerando digamos assim, um problema ambiental, porque essa pluma que decai, ela acaba sendo capturada pelo sistema de captação do ar-condicionado do navio, gerando assim que esses poluentes entrem para dentro do casario e as pessoas fiquem expostas à concentração de poluentes. Nós vendemos estações de monitoramento da qualidade do ar. Então aí tem uma réplica, né, do modelo, um esquema aqui de uma estação que a gente entrega, uma estação móvel. Isso daqui é um lançamento, que é uma estação compacta, faz a mesma coisa que esse container grande, mas por um custo muito menor e um tamanho muito menor, obviamente. Aqui é uma entrega que a gente fez para a Universidade de São Paulo. Então você está vendo dentro da estação os analisadores instalados, sistema de aquisição de dados, nossos técnicos treinando a equipe de pesquisadores, e aqui, por sinal, eu fazendo a apresentação do container para toda a equipe da USP. Monitoramentos com drones, seja para avaliar a concentração de poluentes na atmosfera, ou até coisas mais modernas para detectar emissões visíveis. Então a gente tem um sistema que observa o acontecimento de uma emissão visível, faz essa classificação
através da intensidade, tonalidade da pluma. Essa classificação ela é gerada de forma automática por um sistema que já está calibrado. Tem o registro do vídeo, a data de ocorrência, o local de ocorrência, e aí a gente aciona drones que vão fazer inspeções na área que já tem rota específica, né, pré-estabelecida, para poder visualizar esse tipo de situação. Então, às vezes a gente vai ver uma emissão que não está sendo percebida aos olhos, ela não é visível aos olhos, mas essa câmera, que é uma câmera especial, ela consegue capturar emissões aí através do espectro do infravermelho. Então tem várias situações aí que a gente não observa a emissão e ela passa a ocorrer. Então você vai vendo aqui a emissão em diversos pontos sendo capturados pela câmera. É uma câmera bastante, digamos assim, moderna, não é barata, mas dá uma resposta muito interessante. E o objetivo aqui é que a gente reduza as emissões visíveis de classificação 3, que seria de alta intensidade, para a classificação 0, que seria de baixa intensidade. A gente tem alguns projetos muito especiais. Hoje a Aires acredita muito em monitoramentos de redes de alta densidade. O que seria redes de alta densidade? Hoje é essa estrutura que existe no Brasil, a estrutura de monitoramento. Então basicamente a gente tem estações instaladas na região sudeste e tem uma vasta extensão territorial para cobrir, que hoje existem pouca ou nenhuma informação sobre a qualidade do ar. Trago essa tabela também, que foi divulgada pelo Ministério do Meio Ambiente em 2014, mostrando que no Brasil a gente tem 252 estações que reportam dados oficiais para o governo. Quando a gente compara esse número com Estados Unidos e Europa, a gente vê que a gente está bem abaixo. E vai ser difícil chegar nesse número porque cada estação dessa estrutura convencional, que são aqueles containers, chega a custar 1 milhão, 1 milhão e 500 mil reais, dependendo da configuração. Então, para a gente cobrir todo o território, exige um investimento muito alto. E poucas empresas no Brasil têm condição hoje de operar. Poucas empresas e poucas agências ambientais, inclusive. Tem capacidade técnica e recurso financeiro suficiente para poder gerir uma rede dessa. Então, você muitas vezes pode produzir um ano inteiro de dados errados, anomalias na série temporal. Aqui a gente está vendo 2 exemplos. Isso daqui seria um ruído do equipamento, em que você pode observar um comportamento que não é condizente com o equipamento de um poluente atmosférico. Não tem tendência, não tem sazonalidade, não tem erro, foi um ruído de equipamento que foi divulgado. E aqui um zero deslocado. E ele vai tendo o que a gente chama de zero drift, ele vai aumentando com o passar do tempo. Isso gera muita indisponibilidade de dados. Então, para a rede aqui da Grande Vitória, a gente tem para o parâmetro PTS SO2 50% de dados vários. Isso a gente está falando de uma rede que tem 18 anos de operação. Significa dizer que para esses parâmetros nessa estação a gente tem somente 9 anos de dados disponíveis. E aí fica difícil das pessoas acreditarem que a qualidade do ar está boa quando ela é divulgada, justamente porque essa informação ela não é, digamos assim, rica em frequência, né? Se perde muita informação pela complexidade e as pessoas ficam, digamos que, desconfiadas. O nosso objetivo então é instalar estações de baixo custo, são sensores como esse que eu apresentei, calibrá-los em relação a estações convencionais, que são estações certificadas, aqui está a regressão, que a gente faz nos dados, ajustar esses fatores de calibração e instalar. Então aqui a gente sairia da Grande Vitória hoje, que a gente tem 9 pontos de monitoramento para 400 pontos de monitoramento, replicando uma malha de modelagem. Quando a gente sabe onde estão os nossos receptores, onde estão as nossas fontes, quando a gente realiza o acionamento dessa rede, que seria ligar os sensores, a gente tem um efeito que a gente aqui chama de scanner, que seria escanear o ar. Basicamente o que a gente vai ver é a pluma de poluentes sendo acompanhada durante a sua emissão. Então você vai vendo um tracking dessa emissão. Isso é um monitoramento em tempo real, mostrando da onde vem, para onde está indo essa poluição. Isso ajuda muito na determinação de ações estratégicas para tratar a poluição do ar em centros urbanos e industrializados.
é como a gente acredita que vai ser a evolução da qualidade do ar, da gestão da qualidade do ar nas cidades. Eu espero que tenha contribuído aí um pouquinho para a visão de vocês sobre o nosso trabalho, tenha conseguido passar a mensagem da importância de descobrir a missão, e quero poder ver vocês aí, nos procurem, mandem currículos para a gente, venham com ideias. A gente quer construir um país melhor para os nossos filhos e para os filhos de vocês também. Muito obrigado e até mais.